Me dê sua mão, agora! O rugido do velho pescador mal se fazia ouvir acima da fúria da tempestade. Suas mãos calejadas por décadas de trabalho estendiam-se para o homem que lutava desesperadamente contra as ondas assassinas. O mar, aquela entidade implacável que não distingue entre ricos e pobres, havia escolhido este dia para mostrar seu poder. Augusto Mendonça, 67 anos, pele curtida pelo sol e sal de uma vida inteira no mar. Não hesitou quando viu o iate de luxo ser engolido pelas águas a menos de 1 quilômetro da costa. Enquanto outros observavam horrorizados da segurança da praia, ele havia feito o impensável. Lançara-se nas águas revoltas, nadando contra correntes que homens com metade de sua idade não ousariam desafiar. O homem no mar, Eduardo Almeida, 52 anos, CEO de um ativo avaliado em bilhões, jamais imaginara que sua vida dependeria das mãos calejadas de um velho pescador. 20 minutos antes, estava em seu iate de 30 metros, fechando um negócio de 200 milhões pelo telefone. Agora, seu império financeiro, seu poder, sua influência, tudo se tornara irrelevante diante da morte que o encarava com olhos frios e indiferentes. Eu disse agora! Augusto gritou novamente, seus olhos ardendo com a água salgada, seus músculos envelhecidos protestando contra o esforço sobre-humano. Eduardo estendeu o braço. Seus dedos, que normalmente assinavam contratos milionários com canetas de ouro, agarrando-se desesperadamente àquela mão áspera e enrugada, como se fosse a própria vida materializada. O contato foi feito. Augusto puxou com força surpreendente, trazendo o corpo trêmulo de Eduardo para mais perto. Respire quando eu mandar, ordenou, sua voz carregando uma autoridade natural que não admitia questionamento. Vamos nadar para aquela enseada. A corrente nos ajudará se soubermos usá-la. Eduardo, engolindo água salgada e terror em partes iguais, apenas assentiu. Toda sua educação de elite, seus diplomas de Harvard, seu MBA em Stanford, nada disso importava agora. Sua vida estava literalmente nas mãos de um desconhecido que cheirava a peixe e maresia. Respire! Gritou Augusto quando uma onda monstruosa se formou atrás deles. Eduardo encheu os pulmões no último instante antes que a massa de água os engolfasse. Por um momento terrível, o mundo desapareceu. Não havia cima ou baixo, apenas a força esmagadora do oceano, girando e revirando seus corpos como brinquedos. Eduardo sentiu o puer, seus pulmões queimando, a escuridão começando a envolvê-lo. Então, milagrosamente, emergiram. O aperto firme de Augusto nunca havia vacilado. De novo! Gritou o velho, sua respiração agora visivelmente laboriosa. Uma linha fina de sangue escorrendo de sua testa, onde algum destroço o atingira. Repetindo a manobra, deixaram-se levar por outra onda poderosa. Desta vez, quando emergiram, Eduardo sentiu seu pé tocar brevemente em algo sólido. Esperança. Aquela emoção que julgara perdida minutos antes explodiu em seu peito. Com um esforço final que desafiava toda a lógica, Augusto guiou-os até uma pequena enseada protegida por formações rochosas. Ali, a fúria do mar era parcialmente contida, permitindo que finalmente alcançassem águas rasas. Eduardo caiu de joelhos na areia molhada, vomitando água salgada, seu corpo tremendo incontrolavelmente. O terno italiano de $10.000 agora não passava de trapos encharcados. O Rolex de platina ainda brilhava incongruentemente em seu pulso. Um símbolo absurdo de riqueza material, que não significara absolutamente nada face à morte. Meu iate, conseguiu balbuciar entre acessos de tosse. Minha equipe? Augusto não respondeu imediatamente. De pé, aparentemente ignorando o sangue que escorria por seu rosto enrugado, esquadrinhava o horizonte com olhos que haviam passado décadas lendo os humores do mar. Então seu corpo enrijeceu. Há mais, disse simplesmente. Apontando para o mar revolto, Eduardo seguiu seu olhar e viu, entre as ondas furiosas, a mancha laranja característica de um bote salva-vidas
sendo arrastado em direção a uma formação de rochas afiadas. Mesmo à distância, conseguia distinguir figuras agarradas desesperadamente às bordas da pequena embarcação. Minha tripulação, murmurou, reconhecimento e horror misturando-se em sua voz. E Luísa, minha assistente? Augusto já estava se movendo, removendo sua camisa encharcada e as botas pesadas. Consegue caminhar até aquela cabana? Perguntou, apontando para uma estrutura simples de madeira parcialmente visível no topo da elevação costeira. Há um rádio lá dentro. Canal 16, emergência. Chame a guarda costeira. Eduardo olhou para o velho com incredulidade crescente. Você não vai voltar lá, disse, não como pergunta, mas como afirmação do que parecia óbvio. É suicídio. O olhar que Augusto lhe lançou continha algo tão profundo, tão fundamentalmente humano, que Eduardo sentiu-se subitamente pequeno, não pelo status social ou financeiro, mas como ser humano. Se fosse sua família lá, Augusto perguntou simplesmente. Você não iria? A pergunta atingiu Eduardo como um soco físico. Família, uma palavra que havia perdido significado em sua vida há muito tempo, substituída por conexões, contatos, sócios. Quando foi a última vez que arriscara algo genuinamente valioso por outra pessoa? Antes que pudesse formular uma resposta, Augusto já estava correndo de volta para o mar, seu corpo magro e envelhecido, lançando-se nas ondas com a determinação feroz de quem não conhece o significado de desistir. Espere! Eduardo gritou, mas sua voz foi engolida pelo rugido da tempestade. A vergonha o atingiu como uma bofetada. Ele, Eduardo Almeida, o homem que comandava um império, que era temido em salas de reunião por todo o país, estava ali, tremendo na areia, enquanto um velho pescador, um homem que provavelmente vivia com menos dinheiro em um ano do que Eduardo gastava em um único jantar, arriscava sua vida sem hesitação. Tchuntutinchu. Determinação nascida do desespero e da vergonha. Eduardo forçou-se a levantar. Cada músculo de seu corpo protestava, mas ele ignorou a dor. Cambaleando, começou a subir o caminho íngreme em direção à cabana, seus olhos constantemente voltando-se para o mar, onde Augusto lutava contra forças que pareciam impossíveis de vencer. A cabana era simples até a pobreza. Um único cômodo com uma cama estreita, uma mesa pequena, algumas fotografias desbotadas nas paredes rústicas. O contraste com a cobertura de luxo de Eduardo em São Paulo ou sua mansão à beira-mar em Angra dos Reis não poderia ser mais gritante. O rádio estava exatamente onde Augusto dissera, antigo, mas bem mantido. Eduardo o ligou com mãos trêmulas. Mayday! Mayday! Chamou. Sua voz executiva agora carregada de uma urgência que nunca precisara demonstrar em reuniões corporativas. Iate afundado próximo à Praia dos Anjos. Bote salva-vidas à deriva, aproximando-se de rochedos. Homem na água tentando resgate. Precisamos de ajuda imediata! A resposta veio quase instantaneamente. A voz profissional de um operador da guarda costeira solicitando mais detalhes. Eduardo forneceu as informações o melhor que pôde, seu olhar constantemente voltando-se para a janela, para o drama que se desenrolava no mar. Equipe de resgate a caminho. Tempo estimado de chegada: 15 minutos. Mantenha este canal aberto. 15 minutos. Uma eternidade. Ignorando as instruções para permanecer na cabana, Eduardo voltou a descer o caminho íngreme até a praia. A tempestade começava a amainar ligeiramente, permitindo melhor visibilidade. Do ponto mais alto das rochas, conseguiu avistar Augusto nadando em direção ao bote salva-vidas. O velho alcançou a embarcação e, com uma força que desafiava sua idade, começou a puxá-la com uma corda, nadando em um ângulo que parecia ilógico, não diretamente contra a corrente, mas utilizando-a de alguma forma misteriosa para desviar da zona de perigo. Foi quando um grito cortou o ar. Um som desesperado que Eduardo reconheceu imediatamente. Luísa, murmurou, seu coração congelando.
Sua assistente pessoal, a mulher que organizava sua vida há 15 anos, que conhecia seus segredos, que muitas vezes parecia ser a única pessoa que realmente se importava com ele além de seu valor monetário, estava agarrada a um pedaço de destroço, sendo arrastada diretamente para as rochas mortais. Eduardo observou, impotente, enquanto Augusto também percebia o novo náufrago. O velho gritou algo para os ocupantes do bote. Então, em um ato que desafiava toda a lógica e autopreservação, soltou a corda e mergulhou novamente nas águas turbulentas, nadando em direção a Luísa. Não, Eduardo sussurrou, lágrimas misturando-se à água salgada em seu rosto. Você não pode salvar todo mundo, velho. Você não pode! Mas Augusto parecia determinado a provar o contrário. Braçada após braçada, lutava contra correntes que pareciam determinadas a arrastá-lo para a morte. Cada movimento era visivelmente doloroso, cada avanço conquistado à custa de uma energia que um homem de sua idade não deveria mais possuir. Quando finalmente alcançou Luísa, Eduardo soltou um suspiro que nem sabia estar segurando. Viu-o agarrá-la firmemente. Viu-a soltar o destroço, confiando sua vida àquele estranho. Os rochedos mortais estavam perigosamente próximos agora. Mesmo à distância, Eduardo podia ver que Augusto estava no limite absoluto de suas forças. Cada movimento parecia mais lento, mais torturado que o anterior. Por favor, Eduardo se viu murmurando, uma oração dirigida a um Deus no qual não acreditava há décadas. Por favor, não os deixe morrer. Por um momento terrível, pareceu que o mar finalmente venceria. Augusto e Luísa foram engolidos por uma onda particularmente violenta, desaparecendo completamente de vista. Eduardo sentiu algo quebrar dentro de si, não apenas pelo prospecto de perder Luísa, mas pela ideia de que aquele velho extraordinário morreria tentando salvar pessoas que nem conhecia. Então, como por milagre, reapareceram, mais próximos da costa, tendo de alguma forma encontrado um caminho através dos rochedos que Eduardo não conseguia compreender. O som distante de hélices cortou o ar. O helicóptero de resgate finalmente chegando. Mas Eduardo mal registrou sua presença. Seus olhos estavam fixos nas duas figuras que lutavam para alcançar a segurança da pequena enseada. O bote, salva-vidas, já havia conseguido chegar à praia, seus ocupantes agora seguros na areia, exaustos, mas vivos. Alguns deles entraram novamente na água rasa para ajudar, quando Augusto e Luísa finalmente se aproximaram. Eduardo correu para juntar-se ao grupo, chegando a tempo de ajudar a puxar primeiro Luísa e depois o próprio Augusto para fora da água. O velho pescador desabou na areia, um acesso violento de tosse sacudindo seu corpo frágil. Sangue manchava seus lábios, um sinal alarmante de que o esforço sobre-humano havia cobrado um preço terrível. Por quê? Eduardo perguntou, ajoelhando-se ao lado dele, incapaz de compreender tal sacrifício. Por que arriscar sua vida por completos estranhos? Augusto lutou para controlar a tosse o suficiente para falar. Quando conseguiu, sua voz era apenas um sussurro rouco, mas carregava uma certeza inabalável. Porque no mar, somos todos iguais, respondeu com simplicidade. Ricos, pobres, jovens, velhos, o mar não se importa. E se o mar não se importa, por que eu deveria? As palavras atingiram Eduardo com uma força que nenhum conselho de administração, nenhuma negociação de alto nível, nenhuma transação bilionária jamais conseguira. Lágrimas, genuínas, não calculadas, encheram seus olhos. Qual é o seu nome? Perguntou, percebendo que nem isso sabia sobre o homem que acabara de redefinir seu entendimento de valor e coragem. Augusto, respondeu o velho pescador. Augusto Mendonça. Augusto Mendonça, repetiu Eduardo, como se quisesse gravar o nome na própria alma. Prometo que você nunca mais terá que se preocupar com nada na vida. Vou garantir que um acesso de tosse mais violento interrompeu suas palavras. Augusto se contorceu de dor, mais sangue escapando por seus lábios.
Luísa, recuperando-se ao lado deles, lançou a Eduardo um olhar alarmado. Ele precisa de atendimento médico urgente, disse. A preocupação evidente em sua voz. O helicóptero pousou na praia, a poucos metros dali, paramédicos correndo em sua direção. Em questão de minutos, avaliaram a situação e priorizaram Augusto para evacuação imediata. Enquanto o içavam para o helicóptero, Eduardo segurou brevemente sua mão. A mão que o puxara da morte certa. A mão que depois salvara mais 5 vidas sem hesitação. Vou encontrá-lo no hospital, prometeu. E juro que sua vida vai mudar a partir de hoje. Um sorriso fraco cruzou o rosto desgastado de Augusto. Minha vida já mudou muitas vezes, rapaz, murmurou. A questão é, a sua mudará? Antes que Eduardo pudesse responder, os paramédicos terminaram de acomodar Augusto e sinalizaram para a decolagem imediata. O helicóptero ergueu-se rapidamente, levando o herói improvável em direção ao hospital mais próximo. Eduardo permaneceu na praia, as palavras de Augusto ecoando em sua mente. Ao seu redor, os sobreviventes, sua tripulação e Luísa agrupavam-se em silêncio respeitoso, cada um absorvendo à sua maneira o milagre que acabara de presenciar. Quem era aquele homem? Perguntou um dos tripulantes finalmente. Não sei exatamente, respondeu Eduardo, seus olhos ainda fixos no helicóptero que diminuía no horizonte. Mas acho que acabei de conhecer o homem mais rico que já encontrei em toda a minha vida. Enquanto aguardavam o segundo helicóptero de resgate, Eduardo contemplou o mar que agora se acalmava gradualmente. Em algum lugar nas profundezas, seu iate de luxo repousava no fundo do oceano. 30 milhões de dólares reduzidos a sucata inútil. Estranhamente, a perda não significava absolutamente nada. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Almeida sentia-se desperto para algo que havia esquecido em sua ascensão implacável ao topo. O verdadeiro valor das coisas, um velho pescador com roupas surradas e uma cabana simples, havia demonstrado mais coragem, mais dignidade e mais humanidade do que todos os bilionários e políticos com quem Eduardo jantava regularmente. Havia arriscado tudo sem expectativa de recompensa, movido apenas pela convicção de que uma vida, qualquer vida, valia o risco. Olhando para a cabana solitária no topo da elevação costeira, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Qualquer que fosse a história de Augusto Mendonça, qualquer que fosse sua situação, ele garantiria que o velho pescador recebesse muito mais do que simples gratidão. O que Eduardo não sabia, enquanto era finalmente evacuado da praia junto com os demais sobreviventes, era que este encontro improvável mudaria não apenas sua vida, mas as vidas de incontáveis outros. Que daquele momento de crise nasceria algo que transcenderia tanto a riqueza quanto a pobreza, tanto o poder quanto a humildade. Algo que, como o próprio Augusto, desafiaria todas as expectativas. O Hospital Regional de São Sebastião não estava acostumado a receber bilionários em suas instalações modestas. Ainda assim, Eduardo Almeida permanecia sentado na cadeira de plástico da sala de espera há mais de 5 horas, recusando-se a usar sua influência para receber tratamento especial. Seu terno arruinado havia sido substituído por roupas simples, doadas pela equipe do hospital. Uma camiseta básica e calças de moletom que pareciam absurdamente incongruentes com seu Rolex de platina, a única peça de luxo que ainda carregava. Ao seu lado, Luísa aguardava em silêncio, ocasionalmente verificando mensagens no celular emprestado de uma enfermeira. O mundo exterior parecia desesperado para contatar o CEO desaparecido. Ações despencando na bolsa, rumores de morte circulando na mídia, executivos em pânico. Eduardo havia instruído Luísa a emitir apenas um comunicado breve. Eduardo Almeida está vivo e bem. Detalhes serão fornecidos em momento oportuno. O resto podia esperar. O império financeiro que construíra ao longo de 3 décadas sobreviveria a um dia ou 2 de incerteza. O homem que salvara sua vida, por outro lado, lutava neste exato momento em uma sala de cirurgia no final do corredor.
Família de Augusto Mendonça? A voz da enfermeira arrancou Eduardo de seus pensamentos. Ele levantou-se imediatamente, preendendo a si mesmo com a rapidez da reação. Não somos família, respondeu honestamente. Somos as pessoas que ele salvou. A enfermeira, uma mulher de meia idade com olhos gentis e expressão cansada, assentiu com compreensão. O médico gostaria de falar com vocês mesmo assim. Por favor, me acompanhem. Eduardo e Luísa seguiram a enfermeira por um corredor iluminado por luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente. O cheiro característico de hospitais, uma mistura de desinfetante, medicamentos e aquele odor indefinível de sofrimento humano preenchia o ar. O médico os aguardava em uma pequena sala de reuniões. Dr. Ribeiro, conforme indicava seu crachá, parecia exausto, mas seus olhos mantinham a clareza de quem está acostumado a tomar decisões críticas sob pressão extrema. Senhor Almeida, cumprimentou, estendendo a mão. Reconheci seu rosto dos jornais. Não esperava encontrá-lo em nosso humilde hospital. Como está ele? Eduardo perguntou diretamente, ignorando as formalidades. O médico indicou as cadeiras. Por favor, sentem-se. Algo na maneira como o médico evitou a pergunta fez o estômago de Eduardo afundar. Ele e Luísa sentaram-se, preparando-se para o pior. Sr. Mendonça sobreviveu à cirurgia. Começou o Dr. Ribeiro, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Conseguimos estabilizá-lo, mas sua condição permanece crítica. O que exatamente aconteceu com ele? Perguntou Luísa, sua voz traindo a emoção que tentava controlar. Múltipla falência de órgãos, respondeu o médico diretamente. O esforço extremo causou uma ruptura no tecido cardíaco já comprometido por uma condição pré-existente. Seus pulmões estão severamente danificados pela inalação de água salgada. Há também danos nos rins e fígado. Eduardo sentiu como se cada palavra fosse um golpe físico. Mas ele vai sobreviver, certo? O Dr. Ribeiro hesitou. Aquela pausa microscópica que médicos experimentados não conseguem evitar quando precisam equilibrar honestidade e esperança. As próximas 48 horas serão críticas, disse finalmente. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas devo ser franco. Um homem de 67 anos, com histórico cardíaco, após tamanho esforço físico, as chances não são favoráveis. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Eduardo sentiu uma emoção que não experimentava desde a infância. Uma impotência absoluta diante de forças além de seu controle. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas suas conexões, nada disso podia garantir a vida do homem que salvara a sua. Há algo que possamos fazer? Perguntou finalmente. Qualquer coisa? Posso trazer especialistas de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar do mundo. No momento, ele está recebendo o melhor tratamento possível, respondeu o médico. Transferi-lo agora seria extremamente arriscado. O que ele mais precisa é de estabilidade e tempo para que seu corpo se recupere, se for capaz. Entendo. Eduardo assentiu lentamente. Posso vê-lo? Ele está sedado e na UTI, mas sim, uma visita breve é possível. O médico levantou-se. Apenas uma pessoa por vez, por favor. Eduardo olhou para Luísa, que fez um gesto para que ele fosse primeiro. Seguindo o Dr. Ribeiro pelos corredores silenciosos, Eduardo tentava organizar o turbilhão de pensamentos e emoções que o consumia. A UTI era um ambiente surreal. O bip constante de monitores, o zumbido suave de equipamentos de suporte à vida, o movimento discreto e eficiente da equipe médica. Em um dos leitos, separado dos demais por cortinas finas, jazia Augusto Mendonça. Eduardo quase não o reconheceu. Conectado a tubos e máquinas, o rosto parcialmente coberto por uma máscara de oxigênio, o velho pescador parecia ter encolhido desde o resgate. Sua pele, normalmente bronzeada pelo sol constante, agora exibia uma palidez alarmante. As mãos calejadas que haviam puxado Eduardo das águas mortais repousavam imóveis sobre o lençol branco. Uma agulha de quarto inserida
em uma veia proeminente. 5 minutos. Instruiu o médico suavemente antes de deixá-lo a sós com Augusto. Eduardo aproximou-se hesitante, sentindo-se como um intruso. O que dizer a um homem inconsciente que sacrificara tudo para salvar estranhos? Que palavras poderiam possivelmente expressar a profundidade da gratidão que sentia? Senhor Mendonça, começou, sua voz pouco mais que um sussurro. Augusto, não sei se pode me ouvir, mas... Obrigado não parece suficiente. O único som era o bip rítmico do monitor cardíaco e o sibilo suave do respirador. Você não me conhece? Continuou Eduardo, sentindo uma necessidade estranha de preencher o silêncio. Meu nome é Eduardo Almeida. Sou CEO da Almeida Enterprises. Provavelmente nunca ouviu falar de mim ou da minha empresa. E isso não importa agora. Eduardo fez uma pausa, observando o rosto imóvel de Augusto, procurando qualquer sinal de que suas palavras estavam sendo ouvidas. O que importa é que você arriscou tudo por mim e minha equipe, sem hesitar, sem perguntar quem éramos, se merecíamos ser salvos. Eduardo sentiu sua voz falhar ligeiramente. Ninguém jamais fez algo assim por mim. Ninguém. O monitor cardíaco continuou seu bip constante, indiferente à confissão emocional que ocorria ao lado da cama. Prometo que você não vai acordar sozinho, Eduardo disse com súbita determinação. Prometo que vou encontrar sua família, seus amigos, e prometo que, de alguma forma, vou retribuir o que você fez. Não como caridade. Tenho a impressão de que você odiaria isso, mas como uma dívida de honra. Quando os 5 minutos terminaram, Eduardo saiu da UTI com uma resolução clara em sua mente. No corredor, encontrou Luísa aguardando sua vez. Preciso que você descubra tudo sobre ele, instruiu. Família, situação financeira, histórico médico, tudo. Use todos os recursos que temos. Luísa assentiu, reconhecendo a urgência na voz de seu chefe. Vou começar imediatamente. Mas, primeiro, quero vê-lo também. Enquanto Luísa entrava na UTI para sua breve visita, Eduardo encontrou um canto tranquilo do hospital e finalmente permitiu-se fazer as ligações que o mundo exterior aguardava ansiosamente. Seu vice-presidente executivo, sua equipe de relações públicas, seu advogado pessoal, todos receberam instruções claras e diretas. A Almeida Enterprises continuaria funcionando sem ele por enquanto. Todas as reuniões não essenciais seriam canceladas ou adiadas. Ele permaneceria em São Sebastião por tempo indeterminado. Mas, senhor, protestou seu VP de Finanças, a fusão com o Grupo Mendes está programada para sexta-feira. São 300 milhões em jogo. Precisamos de você na mesa. Então reprograme, respondeu Eduardo com uma finalidade que não admitia discussão. Ou conduza você mesmo. Confio no seu julgamento. Quando desligou o telefone, Eduardo sentiu uma estranha sensação de libertação. Pela primeira vez em décadas, algo mais importante que negócios, que dinheiro, que poder corporativo ocupava sua mente. Luísa retornou da UTI com os olhos marejados, mas rapidamente recompôs sua habitual eficiência profissional. Já comecei a busca por informações, informou. A enfermeira mencionou que ele tem uma filha, Marina Mendonça. Aparentemente, ela é oceanógrafa e trabalha em um instituto de pesquisa na capital. Estão tentando localizá-la. Ótimo, Eduardo assentiu. Quando a encontrarem, quero falar com ela pessoalmente. As horas seguintes transcorreram em uma névoa de ligações, arranjos e espera ansiosa. Eduardo recusou-se a deixar o hospital, mesmo quando o gerente ofereceu acomodações em um hotel próximo. Em vez disso, permaneceu na sala de espera, ocasionalmente checando com a equipe médica sobre o estado de Augusto. Foi quase meia-noite quando uma mulher entrou apressadamente na recepção do hospital. Cerca de 40 anos, cabelos escuros presos em um coque desalinhado, olhos que carregavam a mesma intensidade penetrante de Augusto. Sou Marina Mendonça, anunciou a recepcionista, sua voz trêmula de preocupação contida. Recebi uma ligação sobre meu pai. Eduardo, que cochilava em uma cadeira próxima, despertou ao ouvir o nome. Levantou-se imediatamente,
mas manteve distância, observando enquanto a recepcionista chamava o Dr. Ribeiro para falar com a recém-chegada. A conversa foi breve e intensa. Eduardo viu o rosto de Marina passar por uma série de emoções: choque, medo, determinação. Quando o médico terminou de explicar a situação, ela assentiu firmemente, como alguém acostumada a lidar com crises. Quero vê-lo agora, disse simplesmente. Enquanto o médico a conduzia para a UTI, Eduardo debateu internamente se deveria se apresentar imediatamente ou esperar um momento mais apropriado. A decisão foi tomada por ele quando, retornando da visita ao pai 20 minutos depois, Marina caminhou diretamente em sua direção. Você é Eduardo Almeida, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. A enfermeira me disse que você e sua assistente estão aqui desde que meu pai foi trazido. Eduardo levantou-se, estendendo a mão. Sim, seu pai salvou minha vida e a de mais 5 pessoas hoje. Marina apertou sua mão brevemente, seus olhos estudando-o com intensidade. A enfermeira me contou o que aconteceu. Parece algo que meu pai faria. Havia uma mistura de orgulho e exasperação em sua voz. Ele sempre foi assim, colocando-se em risco pelos outros sem pensar 2 vezes. Sinto muito, Eduardo disse sinceramente. Se eu pudesse trocar de lugar com ele? Não é sua culpa, Marina interrompeu, esfregando os olhos cansados. Meu pai vive no mar há mais de 50 anos. Ele conhece os riscos melhor que ninguém. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. 2 pessoas conectadas por circunstâncias extraordinárias, mas ainda estranhas uma para a outra. Posso oferecer um café? Eduardo perguntou finalmente. A cafeteria do hospital está fechada, mas há uma máquina no corredor. Marina assentiu, seguindo-o até a máquina de café. Enquanto Eduardo inseria moedas e selecionava as bebidas, ela observava-o com curiosidade. Você não é o que eu esperava, comentou quando ele lhe entregou um copo de plástico com café fumegante. O que esperava? Não sei ao certo. Alguém mais arrogante, talvez? Os bilionários que conheço através do meu trabalho geralmente não esperam em hospitais públicos por horas ou usam roupas doadas. Eduardo sorriu levemente. Talvez eu não seja mais a pessoa que era esta manhã. Eles encontraram um banco vazio no corredor silencioso e sentaram-se lado a lado, bebendo o café que era surpreendentemente decente para uma máquina de hospital. Como ele está realmente? Eduardo perguntou após alguns momentos. O médico foi cautelosamente pessimista. Marina suspirou profundamente. Meu pai tem problemas cardíacos há anos. Recusou-se a fazer a cirurgia recomendada há 2 anos. Disse que preferia morrer no mar a em uma mesa de operação. Ela balançou a cabeça. Teimoso até o fim. Ele parece ser um homem extraordinário. Ele é. Marina concordou, enfatizando o presente. Sempre foi. Depois que minha mãe morreu, há 15 anos, ele se fechou ainda mais em seu próprio mundo. A cabana, o mar, seus livros, é tudo o que ele precisa, diz ele. Eduardo absorveu essas informações, tentando formar uma imagem mais completa do homem que o salvara. Livros? Perguntou, lembrando-se das prateleiras bem organizadas na cabana simples. Um sorriso suavizou brevemente o rosto tenso de Marina. Meu pai nunca teve educação formal. Parou de estudar na 4ª série para ajudar meu avô na pesca. Mas é um dos homens mais cultos que conheço. Lê tudo: filosofia, história, ciência, autodidata completo. E você? Seguiu um caminho diferente. Sim e não. Estudei oceanografia. Ainda estou conectada ao mar. Apenas de uma maneira diferente. Meu pai sempre insistiu que eu tivesse as oportunidades que ele não teve. Marina fez uma pausa, tomando um gole de café. Ele vendeu o único barco próprio que já teve para pagar minha faculdade. Eduardo sentiu algo apertar em seu peito. A devoção daquele homem simples à filha, o sacrifício silencioso para dar a ela oportunidades, contrastava dolorosamente com sua própria relação distante com seus filhos, que estudavam em internatos caríssimos no exterior e que mal conheciam o pai, além dos presentes caros que recebiam em aniversários e natais.
Marina, Eduardo disse após um momento de reflexão, quero que saiba que farei absolutamente tudo ao meu alcance para ajudar seu pai. Os melhores médicos, tratamentos, o que for necessário. Ela o estudou com olhos perspicazes. Por quê? Gratidão? Sim, em parte, Eduardo admitiu. Mas é mais que isso. Seu pai me mostrou algo hoje que eu havia esquecido há muito tempo. Algo sobre valor, sobre humanidade. Não posso explicar adequadamente, mas sinto que devo a ele muito mais que apenas sua vida física. Marina continuou observando-o, como se tentasse determinar sua sinceridade. Finalmente assentiu levemente. Aprecio a oferta, disse. Mas conheço meu pai. Ele é orgulhoso. Não aceitará caridade, mesmo de alguém cuja vida salvou. Não é caridade, Eduardo insistiu. É uma dívida de honra. Antes que Marina pudesse responder, o Dr. Ribeiro apareceu no corredor, seu rosto carregando uma urgência que fez ambos levantarem-se imediatamente. Senhorita Mendonça, chamou. Seu pai está acordado. Está pedindo para vê-la. Marina moveu-se rapidamente, seguindo o médico. Após alguns passos, parou e olhou para trás. Venha também, disse a Eduardo. Se ele está consciente, deve querer ver que você está bem. O coração de Eduardo acelerou enquanto seguia Marina e o médico de volta à UTI. A ideia de enfrentar Augusto consciente, de olhar nos olhos do homem que arriscara tudo por ele, era estranhamente intimidante. Na UTI, Augusto estava agora semi-reclinado, a máscara de oxigênio substituída por uma cânula nasal menos invasiva. Ainda estava a vários monitores, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos penetrantes que haviam avaliado o mar tempestuoso antes de mergulhar para o resgate, estavam abertos e alertas. Pai, Marina aproximou-se rapidamente, segurando sua mão com cuidado para não perturbar o quarto. Marina! A voz de Augusto era rouca, quase um sussurro, mas carregava a mesma força que Eduardo lembrava da praia. Não precisava vir correndo. Já disse que sou mais duro de matar que peixe velho. Marina riu através das lágrimas que finalmente permitiu cair. E eu já disse que você precisa parar de bancar o herói. Augusto sorriu fracamente. Então, seus olhos moveram-se para Eduardo, que permanecia alguns passos atrás, incerto. Ah, o homem do iate, disse. Vejo que sobreviveu bem. Eduardo aproximou-se, sentindo-se estranhamente vulnerável sob aquele olhar direto. Graças a você. Todos nós sobrevivemos graças a você. Augusto fez um gesto vago com a mão, como se dispensasse o agradecimento. Fiz apenas o que qualquer um faria. Não. Eduardo discordou firmemente. Não o que qualquer um faria. O que pouquíssimos teriam coragem de fazer. Um silêncio significativo caiu entre eles. Augusto estudou Eduardo por um longo momento, como se estivesse vendo além da aparência, além do status social, até a essência do homem. Você parece diferente agora, comentou finalmente. Menos rígido. Eduardo sorriu. Quase morrer tem esse efeito, aparentemente. Não. Augusto balançou a cabeça levemente. Não é só isso. É como se tivesse visto algo que não esperava ver. A perspicácia do comentário pegou Eduardo de surpresa. Este homem simples, com educação formal mínima, havia identificado em minutos a transformação profunda que começara dentro dele. Vi muitas coisas que não esperava hoje, admitiu Eduardo, incluindo o melhor exemplo de humanidade que já testemunhei. Augusto parecia desconfortável com o elogio. Mudou de assunto, virando-se para Marina. Os médicos estão exagerando, como sempre. Dizem que preciso ficar aqui por semanas. E você vai ficar, Marina respondeu firmemente. Desta vez, vai seguir as ordens médicas, pai. E quem vai cuidar da cabana? Do jardim? Eu cuidarei de tudo. Eduardo interveio sem hesitação. Sua cabana, seu jardim, qualquer coisa que precise. É o mínimo que posso fazer. Augusto franziu o senho, uma expressão de desconfiança cruzando seu rosto.
Não preciso de caridade, rapaz. Não é caridade, Eduardo respondeu, usando as mesmas palavras que dissera a Marina. É uma dívida de honra. Antes que Augusto pudesse protestar novamente, um alarme soou em um dos monitores. Sua pressão arterial havia subido perigosamente, provavelmente devido à agitação da conversa. O doutor Ribeiro aproximou-se rapidamente. Chega de visitas por enquanto. Senhor Mendonça precisa descansar. Marina apertou gentilmente a mão do pai. Vou estar por perto. Descanse agora. Eduardo hesitou, então inclinou-se ligeiramente. Obrigado novamente, Sr. Mendonça, por tudo. Quando saíram da UTI, Marina parecia exausta, as emoções do dia finalmente cobrando seu preço. Eduardo verificou seu relógio. Passava da 1 da manhã. Há um hotel decente a 2 quarteirões daqui, disse. Reservei quartos para mim e Luísa. Posso providenciar um para você também. Marina balançou a cabeça. Vou ficar aqui. Há uma sala para familiares com poltronas reclináveis. Menos deixe-me providenciar algo melhor para você comer que comida de máquina, insistiu Eduardo. E roupas. Qualquer coisa que precise. Marina estudou-o novamente com aqueles olhos penetrantes tão semelhantes aos do pai. Por que isso é tão importante para você? A maioria das pessoas agradeceria, faria uma doação generosa ao hospital e seguiria com sua vida. Eduardo considerou a pergunta seriamente. Porque seu pai não apenas salvou minha vida, ele me mostrou uma maneira diferente de vivê-la. E acho que estou apenas começando a entender o que isso significa. Marina assentiu lentamente, como se aceitasse a sinceridade de suas palavras. Tudo bem, aceito sua ajuda, por enquanto. Mas saiba que meu pai é tão teimoso quanto corajoso. Ele não aceitará facilmente qualquer coisa que pareça caridade. Então, terei que ser criativo, Eduardo respondeu com um pequeno sorriso. Felizmente, criatividade é uma das habilidades que me tornaram bilionário. Nos dias que se seguiram, Eduardo Almeida surpreendeu a todos, sua equipe corporativa, a equipe médica e principalmente a si mesmo, ao permanecer em São Sebastião, dividindo seu tempo entre visitas ao hospital e a cabana de Augusto. A pequena habitação rústica tornou-se seu projeto pessoal. Sem alterar seu caráter essencial ou simplicidade, Eduardo garantiu que tudo fosse cuidadosamente mantido. O jardim modesto que Augusto cultivava nos fundos recebeu atenção diária. Os livros foram organizados e protegidos da umidade marinha. Pequenos reparos no telhado e nas paredes foram realizados discretamente. Enquanto isso, nos bastidores, Eduardo mobilizava recursos impressionantes. Especialistas em cardiologia foram consultados sobre o caso de Augusto. A ideia de enfrentar. Augusto, consciente, de olhar nos olhos do homem que arriscara tudo por do homem que arriscara tudo por ele, era estranhamente intimidante. Na UTI, Augusto estava agora semi-reclinado, a máscara de oxigênio substituída por uma cânula nasal menos invasiva. Ainda estava conectado a vários monitores, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos penetrantes que haviam avaliado o mar tempestuoso antes de mergulhar para o resgate, estavam abertos e alertas. Pai, Marina aproximou-se rapidamente, segurando sua mão com cuidado para não perturbar o quarto. Marina! A voz de Augusto era rouca, quase um sussurro, mas carregava a mesma força que Eduardo lembrava da praia. Não precisava vir correndo. Já disse que sou mais duro de matar que peixe velho. Marina riu através das lágrimas que finalmente permitiu cair. E eu já disse que você precisa parar de bancar o herói. Augusto sorriu fracamente. Então, seus olhos moveram-se para Eduardo, que permanecia alguns passos atrás, incerto. Ah, o homem do iate, disse. Vejo que sobreviveu bem. Eduardo aproximou-se, sentindo-se estranhamente vulnerável sob aquele olhar direto. Graças a você. Todos nós sobrevivemos graças a você. Augusto fez um gesto vago com a mão, como se dispensasse o agradecimento. Fiz apenas o que qualquer um faria. Não. Eduardo discordou firmemente.
Não o que qualquer um faria, o que pouquíssimos teriam coragem de fazer. Um silêncio significativo caiu entre eles. Augusto estudou Eduardo por um longo momento, como se estivesse vendo além da aparência, além do status social, até a essência do homem. Você parece diferente agora, comentou finalmente. Menos rígido. Eduardo sorriu. Quase morrer tem esse efeito, aparentemente. Não. Augusto balançou a cabeça levemente. Não é só isso. É como se tivesse visto algo que não esperava ver. A perspicácia do comentário pegou Eduardo de surpresa. Este homem simples, com educação formal identificado em minutos a transformação profunda que começara dentro dele. Vi muitas coisas que não esperava hoje, admitiu Eduardo, incluindo o melhor exemplo de humanidade que já testemunhei. Augusto parecia desconfortável com o elogio. Mudou de assunto, virando-se para Marina. Os médicos estão exagerando, como sempre. Dizem que preciso ficar aqui por semanas. E você vai ficar, Marina respondeu firmemente. Desta vez, vai seguir as ordens médicas, pai. E quem vai cuidar da cabana? Do jardim? Eu cuidarei de tudo. Eduardo interveio sem hesitação. Sua cabana, seu jardim, qualquer coisa que precise. É o mínimo que posso fazer. Augusto franziu o senho, uma expressão de desconfiança cruzando seu rosto. Não preciso de caridade, rapaz. Não é caridade, Eduardo respondeu, usando as mesmas palavras que dissera a Marina. É uma dívida de honra. Antes que Augusto pudesse protestar novamente, um alarme soou em um dos monitores. Sua pressão arterial havia subido perigosamente, provavelmente devido à agitação da conversa. O doutor Ribeiro aproximou-se rapidamente. Chega de visitas por enquanto. Senhor Mendonça precisa descansar. Marina apertou gentilmente a mão do pai. Vou estar por perto. Descanse agora. Eduardo hesitou, então inclinou-se ligeiramente. Obrigado novamente, Senhor Mendonça, por tudo. Quando saíram da UTI, Marina parecia exausta, as emoções do dia finalmente cobrando seu preço. Eduardo verificou seu relógio. Passava da 1 da manhã. Há um hotel decente a 2 quarteirões daqui, disse. Reservei quartos para mim e Luísa. Posso providenciar um para você também. Marina balançou a cabeça. Vou ficar aqui. Há uma sala para familiares com poltronas reclináveis. Ao menos, deixe-me providenciar algo melhor para você comer que comida de máquina, insistiu Eduardo. E roupas. Qualquer coisa que precise. Marina estudou-o novamente com aqueles olhos penetrantes tão semelhantes aos do pai. Por que isso é tão importante para você? A maioria das pessoas agradeceria, faria uma doação generosa ao hospital e seguiria com sua vida. Eduardo considerou a pergunta seriamente. Porque seu pai não apenas salvou minha vida, ele me mostrou uma maneira diferente de vivê-la. E acho que estou apenas começando a entender o que isso significa. Marina assentiu lentamente, como se aceitasse a sinceridade de suas palavras. Tudo bem, aceito sua ajuda, por enquanto. Mas saiba que meu pai é tão teimoso quanto corajoso. Ele não aceitará facilmente qualquer coisa que pareça caridade. Então terei que ser criativo. Eduardo respondeu com um pequeno sorriso. Felizmente, criatividade é uma das habilidades que me tornaram bilionário. Nos dias que se seguiram, Eduardo Almeida surpreendeu a todos. Sua equipe corporativa, a equipe médica e principalmente a si mesmo, ao permanecer em São Sebastião, dividindo seu tempo entre visitas ao hospital e a cabana de Augusto. A pequena habitação rústica tornou-se seu projeto pessoal. Sem alterar seu caráter essencial ou simplicidade, Eduardo garantiu que tudo fosse cuidadosamente mantido. O jardim modesto que Augusto cultivava nos fundos recebeu atenção diária. Os livros foram organizados e protegidos da umidade marinha. Pequenos reparos no telhado e nas paredes foram realizados discretamente. Enquanto isso, nos bastidores, Eduardo mobilizava recursos impressionantes. Especialistas em cardiologia foram consultados sobre o caso de Augusto. 3 semanas se passaram.
A condição de Augusto melhorava lentamente, mas os médicos continuavam preocupados com danos permanentes ao coração. O esforço sobre-humano do resgate havia cobrado um preço alto de seu corpo envelhecido. Ele não poderá mais viver sozinho. O Dr. Ribeiro explicou durante uma reunião privada com Eduardo e Marina. O coração está comprometido. Precisará de medicação constante, monitoramento regular. Qualquer esforço físico significativo poderia ser fatal. Marina cobriu o rosto com as mãos. A realidade cruel finalmente se impondo. Seu pai, o homem que sempre fora a definição de independência e força, agora precisaria de cuidados constantes. Ele vai odiar isso, murmurou. Vai absolutamente odiar depender de alguém. Eduardo permaneceu em silêncio, sua mente trabalhando rapidamente. Uma ideia começava a tomar forma. Não uma solução perfeita, talvez, mas uma que poderia preservar a dignidade de Augusto enquanto garantia sua segurança. Naquela tarde, quando finalmente foi permitido que Augusto deixasse a UTI e fosse transferido para um quarto regular, Eduardo pediu para falar com ele a sós. Marina concordou relutantemente, deixando os dois homens para buscar café. O velho pescador parecia menor de alguma forma, mais frágil contra os travesseiros brancos do hospital. Mas seus olhos, aqueles olhos que haviam desafiado a tempestade, mantinham a mesma intensidade penetrante. Os médicos já me contaram, disse Augusto antes que Eduardo pudesse falar, que não posso mais viver sozinho na minha cabana, que não posso voltar ao mar. Sua voz carregava uma mistura de resignação e rebeldia, como se pudessem me impedir. Pai, Marina advertiu, retornando com o café, você quase morreu. Todos nós quase morremos todos os dias, respondeu Augusto com a filosofia simples de quem viveu décadas enfrentando os caprichos do mar. A diferença é que alguns de nós sabemos disso. Eduardo observou a interação entre pai e filha com interesse. Havia claramente um impasse ali. A preocupação genuína de Marina contra a determinação feroz de Augusto de viver em seus próprios termos. E se houvesse uma alternativa? Eduardo interveio. Uma maneira de você manter sua conexão com o mar sem arriscar sua saúde? Augusto olhou para ele com ceticismo. Que alternativa? Estou desenvolvendo um projeto, Eduardo explicou. Um centro de treinamento e resgate marítimo, aqui mesmo nesta costa. Equipado com a mais moderna tecnologia, mas fundamentado no conhecimento tradicional dos pescadores locais. Fez uma pausa, observando a reação de Augusto. Preciso de alguém que conheça estas águas melhor que ninguém. Alguém que possa treinar a próxima geração de resgatistas. Augusto estreitou os olhos, desconfiado. Por que faria isso? Qual é seu interesse real? A pergunta direta não surpreendeu Eduardo. De fato, ele a esperava. Honestidade, então. Quando aquela tempestade atingiu meu iate, eu estava no telefone fechando um negócio de 200 milhões. Achava que isso era o mais importante do mundo. Então, em questão de minutos, me vi lutando pela vida em águas geladas. Meu iate de luxo afundando, todo o meu poder e dinheiro completamente inúteis. Eduardo inclinou-se para a frente. E então você apareceu. Um homem que não tinha nada a ganhar e tudo a perder, arriscando sua vida estranhos. Eduardo fez uma pausa, buscando as palavras certas. Percebi algo naquele momento, Augusto, que passei décadas acumulando riqueza e poder, mas esqueci completamente o que realmente importa. O que realmente tem valor. E agora quer se redimir construindo um centro de resgate? O tom de Augusto era cético, mas não hostil. Não se trata apenas de redenção pessoal. Eduardo respondeu honestamente. É sobre criar algo significativo, algo que salve vidas, algo que honre o que você fez e garanta que seu conhecimento não se perca. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Finalmente olhou para sua filha. O que você acha disso, Marina? Marina, que havia escutado atentamente, respondeu com cautela. Acho que é uma ideia com potencial. Mas precisamos de mais detalhes. Ela se virou para Eduardo. Como funcionaria exatamente? Quem seria beneficiado?
Como garantir que não seja apenas um projeto de caridade que desaparece quando você perder o interesse? Eduardo apreciou a perspicácia das perguntas. Tenho uma proposta formal preparada com todos os detalhes, mas a essência é esta: uma fundação independente, com financiamento garantido por um fundo perpétuo. Treinamento para pescadores locais em técnicas avançadas de resgate, equipamentos modernos disponíveis para a comunidade, bolsas de estudo para jovens interessados em carreiras marítimas. Ele olhou diretamente para Augusto. E você, se aceitar, seria o diretor de treinamento. Sua experiência, seu conhecimento das correntes locais, dos padrões climáticos. Isso não tem preço? Augusto. O velho pescador olhou pela janela, para o mar que havia sido seu lar e ganha-pão por toda a vida. O mesmo mar que quase o matara dias atrás. Não quero caridade, disse finalmente. Não é caridade. Eduardo respondeu firmemente. É uma troca justa. Seu conhecimento e experiência em troca de recursos para criar algo que beneficiará toda a comunidade costeira. Algo que salvará vidas no futuro, assim como você salvou as nossas. Augusto voltou a olhar para Eduardo, estudando-o intensamente. Por que eu deveria confiar em você? Homens como você vêm a lugares como este, fazem grandes promessas e depois desaparecem quando conseguem o que querem. A franqueza da acusação não ofendeu Eduardo. Pelo contrário, aumentou seu respeito pelo velho pescador. Uma pergunta justa, reconheceu. Não posso provar minhas intenções com palavras. Só com ações ao longo do tempo. Eduardo levantou-se e caminhou até a janela, observando o mesmo mar que Augusto contemplava. Mas posso dizer isto. Quando você me puxou daquelas águas, algo mudou em mim. Perseguindo um império, mas esqueci de construir um legado que realmente importasse. Virou-se para encarar Augusto novamente. Este projeto não é apenas para você ou para mim. É para todas as pessoas que um dia poderão precisar de ajuda nessas águas. É para garantir que o que você fez por nós possa ser feito por outros no futuro. Um silêncio pensativo preencheu o quarto. Marina olhava de seu pai para Eduardo, claramente dividida entre esperança e ceticismo. Deixe-me ver essa proposta formal, Augusto disse finalmente. E quero que seja apresentada não só a mim, mas a toda a comunidade de pescadores. Se é para beneficiar a todos, todos devem ter voz. Eduardo sorriu, genuinamente impressionado com a sabedoria daquela exigência. Será feito. Assim que você estiver forte o suficiente, faremos uma reunião com toda a comunidade. Naquele momento, uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Augusto. Tempo suficiente de visitas por enquanto, declarou com autoridade gentil. Nosso herói precisa descansar. 6 meses depois, a pequena comunidade pesqueira de Praia dos Anjos estava transformada. Onde antes havia apenas a cabana solitária de Augusto, agora se erguia um complexo moderno mais harmonioso com a paisagem. O Centro de Treinamento e Resgate Marítimo Augusto Mendonça. A cabana original permanecia intacta no centro do complexo, preservada como o coração simbólico e literal do projeto. Ao seu redor, instalações de treinamento, alojamentos para estudantes, uma pequena clínica de emergência e um centro de monitoramento equipado com tecnologia de ponta formavam um semicírculo, voltado para o mar. Neste dia especial, a inauguração oficial do centro, a praia estava lotada. Pescadores locais misturavam-se com autoridades governamentais, especialistas em resgate marítimo de todo o país e a imprensa que não podia resistir à história do bilionário, salvo por um velho pescador. Augusto, usando uma camisa branca simples, mas impecável, estava sentado em uma cadeira especial na primeira fila. Ao seu lado, Marina segurava sua mão, os olhos brilhando de orgulho. Sua saúde havia melhorado significativamente nos últimos meses, graças aos cuidados médicos de primeira linha que Eduardo discretamente garantira, mas ainda havia limites para o que seu coração podia suportar. Eduardo subiu ao pequeno palco montado na praia, o mar formando um pano de fundo perfeito para a ocasião. Vestia roupas simples,
calças caque e uma camisa azul clara, tão diferentes dos ternos de grife que antes considerava sua segunda pele. Há 6 meses, começou, sua voz carregando uma emoção genuína que surpreendeu até mesmo seus associados mais próximos. Eu era um homem que acreditava conhecer o valor de todas as coisas. Comandava um império corporativo, fechava negócios de milhões com uma assinatura e achava que isso me definia. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Augusto na primeira fila. Então uma tempestade veio e levou tudo isso embora. Em questão de minutos, todo o meu poder, toda a minha riqueza, tornaram-se completamente irrelevantes. E quando eu estava prestes a me tornar apenas mais uma estatística, apenas mais um corpo levado pelo mar, um homem extraordinário arriscou tudo para me salvar. Eduardo gesticulou em direção a Augusto, que parecia desconfortável com a atenção, mas mantinha a dignidade característica em sua postura. Augusto Mendonça não me conhecia. Não sabia se eu era rico ou pobre, bom ou mau. Não pediu nada em troca. Simplesmente fez o que era certo, porque era o certo a fazer. Eduardo sorriu. E depois, quando tentei agradecê-lo com dinheiro, ele me deu algo muito mais valioso. Uma lição de vida que nenhuma fortuna poderia comprar. O público ouvia em silêncio respeitoso, muitos assentindo em reconhecimento à verdade daquelas palavras. Este centro não é apenas um local de treinamento ou uma base de resgate, continuou Eduardo. É um monumento vivo à ideia de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que está disposta a arriscar pelos outros. É um lembrete de que conhecimento, coragem e compaixão são as verdadeiras moedas de uma vida bem vivida. Eduardo fez uma pausa, olhando para o mar que se estendia infinito além do horizonte. Augusto me ensinou que o mar não se importa com quanto dinheiro você tem no banco, que diante de sua vastidão somos todos iguais, pequenos, frágeis, dependentes uns dos outros. Esta é a lição que espero que este centro perpetue por gerações. Que somos mais fortes quando nos unimos, que o conhecimento compartilhado salva vidas e que o verdadeiro heroísmo está nas ações cotidianas de pessoas comuns que escolhem fazer o extraordinário. Quando Eduardo concluiu seu discurso, a ovação foi espontânea e emocionada. Pescadores rústicos que raramente demonstravam emoção enxugavam lágrimas discretas. Autoridades que vieram preparadas para o protocolo formal encontravam-se genuinamente tocadas. Augusto, no entanto, mantinha sua expressão estoica, embora seus olhos brilhassem de uma maneira que Marina não via desde antes da morte de sua mãe, décadas atrás, após a cerimônia oficial, enquanto convidados circulavam pelo novo complexo. Eduardo encontrou Augusto sentado em seu lugar favorito, o banco simples de madeira fora de sua cabana, com vista para o mar. "Posso me juntar a você?" perguntou. Augusto assentiu, movendo-se ligeiramente para dar espaço. Os dois homens sentaram-se em silêncio por alguns minutos, observando o jogo de luz do sol poente sobre as ondas. "Foi um bom discurso", Augusto disse finalmente. "Embora um pouco exagerado sobre mim." Eduardo sorriu. "Discordo. Se algo, não fiz justiça ao que você representa." Augusto balançou a cabeça, desconfortável com o elogio. "Fiz apenas o que qualquer um faria." "Ambos sabemos que isso não é verdade", Eduardo respondeu suavemente. A maioria das pessoas teria olhado para aquele mar furioso e decidido que era suicídio tentar um resgate. O velho pescador não respondeu imediatamente, seus olhos fixos no horizonte como se buscasse algo além da visão normal. "Sabe o que aprendi em 70 anos olhando para este mar?" disse finalmente. "Que ele dá e toma com a mesma indiferença. Não é bom nem mau. Apenas é." Fez uma pausa, suas mãos calejadas descansando sobre seus joelhos. "Somos nós, humanos, que escolhemos o que fazer diante de sua força. Fugir ou enfrentar, salvar ou abandonar. É essa escolha que nos define." Naquele momento, o rádio na cintura de Augusto
Parte do novo sistema de comunicação do centro crepitou a vida. Uma voz jovem e urgente informou sobre um pequeno veleiro com problemas a alguns quilômetros da costa. Augusto levantou-se imediatamente. Décadas de condicionamento fazendo seu corpo responder ao chamado do dever. Não desta vez, velho amigo. Eduardo disse gentilmente, colocando uma mão no ombro de Augusto. Agora temos uma equipe treinada para isso. Seu trabalho é guiá-los daqui. Por um instante, Augusto pareceu querer protestar. Então, lentamente, assentiu. Pegou o rádio e começou a dar instruções precisas sobre correntes, sobre a melhor abordagem considerando o vento e a maré, sobre os perigos específicos daquela área. Eduardo observou com admiração enquanto o velho pescador transformava seu conhece velho, pescador, transformava seu conhecimento em orientação clara e decisiva. Viu os olhos de Augusto brilharem com o mesmo fogo de sempre, sua voz carregando a autoridade natural de quem conhece o mar, como a palma da própria mão. E naquele momento, Eduardo soube com certeza absoluta que o Centro de Treinamento e Resgate Marítimo Augusto Mendonça seria muito mais que um projeto de redenção pessoal ou uma obra de caridade corporativa. Seria um legado vivo, passando de geração para geração, o conhecimento precioso que havia salvado sua vida, e agora salvaria muitas outras, enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu em tons dramáticos de vermelho e dourado. Eduardo sentiu uma paz que nenhuma aquisição corporativa ou conta bancária jamais lhe proporcionara. Ao seu lado, Augusto continuava orientando a equipe de resgate pelo rádio, sua voz firme e segura ecoando sobre o som eterno das ondas quebrando na praia. Dois homens de mundos completamente diferentes, unidos por uma tempestade e uma escolha corajosa, criando juntos algo que transcenderia a ambos. O mar, indiferente e eterno, continuaria dando e tomando com a mesma imparcialidade. Mas graças a eles, mais vidas seriam salvas de suas profundezas. Mais histórias teriam a chance de continuar. E no final, talvez fosse esse o verdadeiro valor de uma vida. Não o que acumulamos, mas o que deixamos para trás. Não o império que construímos, mas as vidas que tocamos. Não os anos que vivemos, mas o que fizemos com o tempo que nos foi dado.